E a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública e hoje a gente vai falar sobre música. Muito obrigada pela audiência aqui no estúdio com a gente para falar do rei Roberto Carlos, o Nelson Carlos, que é fanzaço, sósia, cover do Roberto Carlos. Muito obrigada, Nelson, por estar aqui com a gente no Utilidade Pública. Dani, aqui é a alegria, né? Poder estar aqui nesse momento lindo que eu estou vivendo, né? Esses 33 anos de sósia oficial de Roberto Carlos, e vivendo assim muitas emoções mesmo, sabe? Nelson, visualmente, assim, também pela voz, as pessoas já vão, claro, fazendo essa ligação entre o Nelson Carlos e o Roberto Carlos. Quando é que começou essa paixão pelo Roberto Carlos? Essa paixão começou assim aos 13 anos de idade, sem nenhuma preocupação de cantar, nem imaginava ser sósia, ser cover dele. E eu já tocava violão, né? Estava começando a tocar violão e todos os lançamentos do Roberto eu ficava aguardando naquela ansiedade, ainda no tempo do vinil, né, do compacto, que era aqueles discos pequenininhos, os discos maiores, depois veio a época do cassete, chegou a época do CD, e eu colecionava tudo do Roberto, como eu estou falando, mas sem aquela preocupação, né? E eu lembro que em 1965, no auge, do início da Jovem Guarda, eu fui um dos primeiros shows do Roberto Carlos, né? Que antigamente eram nos cinemas, sabe? Eram nos cinemas e Roberto Carlos fazia muito show no interior das cidades. E eu queria assistir aquele show dele com todo o pessoal da Jovem Guarda, Cleide Alves, Vanderleia, Erasmo Carlos e outros. Se eu fosse pedir meu pai, ele não ia deixar. Aí eu fui escondido do meu pai, pulei a janela, né? Era lá no interior do Rio, ainda não tinha iluminação na cidade, era no tempo do gerador, né? E me maravilhei, porque era um sonho ver o Roberto ao vivo, cantando. E na volta, infelizmente, eu fui atropelado por uma lambreta. A lambreta me pegou, mas me jogou longe, sabe? A mesma perna do Roberto, que é essa perna aqui, essa perna esquerda. E é assim, meu pai, quando ele me batia, era acumulada, sabe? Era igual a loteria, assim, sabe? Eu já estava na época de apanhar, sabe? Falei, meu Deus, eu vou me esconder embaixo da cama, porque se meu pai me pegar... E passei a noite inteira embaixo da cama. Com a perna machucada? Toda ralada, roxa, a perna toda roxa. Como notícia ruim, corre rápido. De manhã, uma vizinha chegou para o meu pai e falou assim, como é que está teu filho? Está melhor? Meu pai nem sabia de nada. Não, meu filho, aliás, ele está dormindo demais. Aí foi me procurar Nelson. Rapaz, onde que você está? Eu estava embaixo da cama. Sai daí. Pai, eu nem estava ligando para a perna, só não queria apanhar. Pai, não me baixe, já saí chorando. Aí quando ele olhou, a perna estava toda roxa. Ele me levou para o hospital e o médico me falou que se demora mais um pouco, eu ia ter uma gangrena, talvez tivesse que cortar a perna. Então, são essas semelhanças, né? Graças a Deus eu não precisei, estou com a minha perna inteira, só tem um problema no joelho, no mesmo lado, mas andando normalmente, sabe? Mas são essas semelhanças que ficou marcado pela minha vida. E vem alguns detalhes da fisionomia, e você já foi pro cabelo? Não, o tempo foi passando. E essas semelhanças começaram a acontecer realmente nos anos 80, 81, 82, quando veio o concurso onde Roberto Carlos estava com a dona Mira Reis, né, que ele era casado com a Mira Reis. E ele chegou para a Mira e falou assim, Mira, a Mira estava trabalhando, uma das apresentadoras do vídeo show, e ele falou assim, Mira, vamos fazer um concurso? Porque eu já estou de saco cheio. Por onde eu passo, tem sempre alguém que diz que é meu sósia. Eu brinco até que é o profeta Roberto Carlos, porque ele falou, vamos escolher logo 3, porque se um morrer, sumir, deixar de ficar parecido comigo e um sobreviver, eu vou ter pelo menos um sósia oficial. E aí eu concorri, depois você vai estar colocando aí a foto, né, para os ouvintes ver aí, que foi a foto que me classificou no vídeo show, uma foto com cachimbo, né, entre milhares de pessoas. Foram feitos 10 clipes. E eu lembro que eu estava lá na salinha da TV, esperando a produção para me levar para me filmar. E tinha um senhor de idade, sabe, com os cabelos já meio... bem branquinho já, sabe, senhor de cor. E ele estava impaciente, andava para lá, andava para cá,
E aquilo já estava me incomodando, sabe? Até que eu cheguei uma hora, e eu lá no meu cachimbo, né? Que eu fumava cachimbo nesse tempo. Até que chegou uma hora, eu falei, o senhor está com algum... Tá passando por algum problema? Está esperando alguém? Aí ele tremeu. Ele falou, até gaguejou, na verdade, o Roberto, eu estava querendo falar contigo, mas eu estava sem graça de falar contigo. Eu falei, bicho, você queria falar comigo? E quando é que você me conheceu, Roberto? Faz muito tempo. Eu fui dando corda para ele. E ele foi conversando com você? Foi como se fosse. Roberto, você lembra que quando você era garotinho ainda, lá em Cachoeira Itapemirim, aqueles carrinhos de madeira, era eu que fazia esses carrinhos para você. Eu falei, bicho, já faz tempo, né? Há muito tempo. Só que eu não sou Roberto. Ele quase me bateu, viu? Ele quase me bateu, que ele estava... Rapaz, você não é o Roberto? Eu falei assim, não, bicho, não sou o Roberto, não. Você vai ganhar esse negócio, rapaz. Porque, olha, você me enganou, viu? E ganhou. E ganhei. E fui um dos 3 classificados que o Roberto escolheu, logo 3, de uma vez. E o mais legal de tudo, depois a gente E que naquela época era questão de sósia, não tinha ainda essa história de cover. Não se falava em cover. Cover é uma coisa que apareceu dos anos, acho que de 90 para 2000 para cá, sabe? Mas naquele tempo era sósia, não se falava em cover. E ser sósia naquela época, viu, não dava para sustentar uma família. Eu estava com 4 anos de casado, já tinha 3 filhos. Um ainda na barriga da mamãe, né, da esposa, e mais uma pequenininha e mais uma mais grandinha. E eu falei, vou cortar o cabelo e vou trabalhar em telecomunicações, porque ser sósia realmente não dava para sustentar a família. Se passaram 29 anos, eu comecei a trabalhar desde cedo, e em 2012 eu me aposentava e fui fazer um curso no Senac de operador de câmera, né? Porque eu gosto de fazer também filmes musicais, sabe? Isso, essa coisa. Aí fui ver foco. E aí entrava aquela novela das 9, onde Roberto Carlos cantava Esse Cara Sou Eu. Foi quando ressurgiu. Isso, aí à medida que o cabelo crescia, eu voltava a ficar mais parecido com o Roberto. E as pessoas começavam a brincar comigo. Esse cara é o Nelson, esse cara é o Nelson. Eu olhei no espelho e falei, eu agora, além de sósia, porque estava na onda ser cover, eu quero ser cover também. Mas eu vou fazer um desafio a Papai do Céu. Vim o show do Roberto Carlos no Maracanãzinho, lá no Rio de Janeiro. Eu vou comprar 2 cadeiras do lado do palco, vou levar um cinegrafista para me filmar e vou chegar 15 minutos vestido igual a ele. Se eu entrar e conseguir levantar a arquibancada do Maracanãzinho, além de sósia, eu vou me tornar também cover. E aí, 15 minutos antes, entramos no Maracanãzinho, antes do show do Roberto, tudo cronometrado, tudo bonitinho. E quando eu passava pelo corredor, né, o Bruno, que era bem mais jovem do que eu, falou assim, Nelson, quando o senhor entrou, a arquibancada inteira se levantou, cumprimenta até os fãs, eu olhei para ele, rapaz, até você está achando que eu sou o Roberto. Ele, seu Nelson, o senhor não tem ideia do que está acontecendo, isso é além da minha expectativa. Aí quando eu levantei as mãos, Roberto, a arquibancada inteira levantada, Roberto, aí vieram 300 fãs, ou mais de tudo que foi lá, por isso que o Roberto não desce do palco, né? E as fãs não se contentam e me empurram de lá, quase me joga no chão. E, para minha sorte, eu tinha levado um banner, já me preparando, senão eu virava um sanduíche natural, né? Onde eu já me colocava como Nelson Cover, como se já tivesse com a resposta dada, né? E a coisa foi tão séria que a pessoa que estava na produção do show do Roberto chegou para mim e falou assim, Roberto 2, você pode sentar na tua cadeirinha, bicho? Pelo amor de Deus que o rei quer começar o show. Por favor, senta lá na tua cadeirinha. Aí eu não tive nenhuma dúvida que tinha acontecido aquilo. Que a semelhança eu me tornei o Nelson não era Cover. E eu falei assim, agora eu quero lançar um CD, né? Ainda com o nome do Nelson Cover, já com o nome do Nelson Cover, onde eu vou cantar 10 ritmos diferentes. Inclusive, gravei fado português, com guitarra portuguesa, gravei tango, gravei bolero, gravei o que você pode imaginar, sertanejo universitário, para mostrar que a minha voz, independente do ritmo, ela continuava a mesma. E aí, para tirar, jogo fazer isso aí, a prova dos 9, você está falando aí, olha, Dani, a gente comecei com semelhança, fui conversar com todas essas histórias bem legais que você está trazendo, e aí vem a prova da voz. Acho que a gente poderia agora
fazer esse teste para mostrar para quem está em casa se essa voz parece mesmo, porque você se apresenta aí com o playback, Isso. não é isso? E você aí com a voz. Isso. Você pega o E instrumental. aí a gente vai começar, então, Pode ser? as curvas da Estrada de Santos, que o Roberto disse, 1969, né? Onde eu tento... Onde eu tento, não. Onde eu procuro chegar ao máximo do rei cantando as curvas da Estrada de Santos. Então, pode ser? A gente Pode cantar? ser agora. Então, vamos Isso. lá, a gente pede para a produção, vai soltar a parte do As áudio, curvas da Estrada de Santos. a parte instrumental, na verdade, Isso. porque a voz é que de Nelson foi Carlos. um dos sucessos que, inclusive, teve no filme, né? Do Roberto Carlos, em Ritmo Isso. de Aventura, que foi lindo demais. Então, Vamos lá? pode soltar. Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer. Entre no meu carro, na Estrada de Santos, e você vai me conhecer. Você vai até pensar que eu não gosto nem mesmo de mim, e que na minha idade só a velocidade anda junto a mim. Só ando sozinho e no meu caminho o tempo é cada vez menor. Preciso de ajuda, por favor me acuda, eu vivo muito só. Se acaso numa curva eu me lembro do meu mundo, eu piso mais fundo, corrijo num segundo, não posso parar. Eu prefiro as curvas. As curvas da Então, Estrada de Santos. Essa então é a prova de que o Nelson Carlos também traz aí a voz do Roberto Carlos. E às vezes quando eu vou cantar, eu tive no programa de televisão agora lá em São Luís, né? E que estava todo mundo pensando que eu estava dublando, né? Rapaz, parabéns aí, mas você estava cantando ao vivo? Eu falei, estava. Então, bicho, você não é sósia nem cor, você é clone. Que a gente mostrou aí, gente, foi a voz é do Nelson Carlos e a gente utilizou apenas a parte instrumental. O instrumental. O instrumental da música Nelson Carlos. A gente vai precisar ir ao intervalo, dar uma pausa rapidinho, mas daqui a pouco a gente volta contando um pouco mais dessas histórias e com mais músicas. Né? Com certeza. E com mais músicas. A gente vai ao intervalo e a gente volta já 2 minutos.